Bom, aí, pessoal, é o seguinte, metodologia de estudo de impactos ambientais, né? A primeira coisa que a gente tem que ver, que eu apresento para você, tá vendo? Vocês estão vendo minha tela aí, né? Sim, eu tô Beleza. vendo aqui. Beleza. Então, a primeira coisa que eu apresento para vocês é isso, né? Ó, por que estudar os impactos ambientais, tá? Pode parecer óbvio, né? Por que estudar impactos ambientais? Vocês vão ver que até o conceito de impactos ambientais, ele parece ser óbvio, né? Mas ele não é tão óbvio assim, tá? Ele tem algumas particularidades, que às vezes passa batido da maior parte das pessoas, tá? Às vezes o pessoal se confunde, né, no conceito de impacto ambiental, que a gente vai ver daqui a pouco qual é o conceito. Tá? Então, por que estudar os impactos ambientais? Aí, creio eu que todo mundo ia dizer assim, né, para evitar a degradação ambiental, para evitar extinção de espécies, para evitar, sei lá, prejuízos à humanidade, né? Eu acredito que a maior parte das pessoas diria isso, né? Vocês diriam algo diferente disso, não? Pode interagir na aula aí, viu? Não, professor, eu acho que seria isso mesmo que o senhor falou. Né? Exatamente isso. Aí eu coloquei dois tópicos aqui, assim, do porquê, né? Assim, porquê, talvez para quê, né? Estudar os impactos ambientais, tá certo? Aí tá aqui, ó, avaliar consequências, tá? Uma coisa que é bem forte, tá? Pra gente, avaliar consequências, ou seja, algo que acontece, né? Então, por que a gente estuda impacto ambiental? Para verificar, né, avaliar, quantificar, evitar, né, prevenir, minimizar algo que venha a acontecer, ou seja, a consequência, né? Então é aquela relação causa e consequência, tá? Vocês vão ver que o impacto ambiental ele é a consequência, tá? Ele não é a causa. Então, para que a gente os estuda, né? Estuda para poder prever o que vai ser modificado no ambiente a partir de uma atividade humana, tá? Então, esse seria o foco, tá? O foco principal. E com essa capacidade de prever, né, essas alterações, então a gente, né, por tabela, estaria favorecendo aqui a preservação da qualidade ambiental, tá? Daquele ambiente onde a atividade vai se instalar, né? Então vocês vão ver que a disciplina ela não tem um foco assim voltado a não tem uma abrangência global, digamos assim, tá? Esse campo de estudo, ele é um campo de estudo pontual, tá? Então a gente vai analisar atividades específicas, tá? Instaladas em locais específicos, tá? Então por isso aqui aqui no slide, né, está indicado aqui, ó, preservação da qualidade de determinado ambiente, tá? Então por isso que, por exemplo, quando a gente conversou sobre a atividade que a gente vai executar, aí eu falei, né, vocês vão ter que escolher uma área específica, pode ser em retiro, traição, seja lá onde for, né? Porque vocês vão estudar aquele ambiente, tá? Como ele é e como ele se modificaria, tá bem? Então, basicamente seria isso, tá certo? Avaliar, né, ou seja, dar valor, né, quantificar o que vai modificar a partir de uma ação, tá? É a consequência das nossas ações, tá certo? E nessas fases, né, nas fases de implantação e de instalação e de operação dos empreendimentos, certo? Então, as alterações elas podem ocorrer em todas essas fases. Aí, para isso, o profissional ecólogo ele é muito, muito importante, né? Assim, é muito competente, digamos assim, tá? Para essa atividade. Por quê? Porque, conceitualmente, né, a ecologia ela estuda a interação, né? A interação entre os seres e o ambiente em que eles vivem, tá? E para se prevenir de impactos ambientais, a gente tem que entender justamente essa relação, tá? Entre causa e efeito. A ecologia é basicamente com isso que a ecologia trabalha, tá? Essa análise de causa e efeito. Quem depende de quem interfere em quem interfere no que, tá? Então, basicamente, vocês estudam isso, né? Vocês são formados para isso. Então, vejam,
estudar o impacto ambiental, para você ter a capacidade, né, de prever o impacto ambiental, você tem que saber justamente como os elementos do ambiente estão conectados entre si, né, quais são as interações entre eles. Se eu extingo uma espécie de formiga, o que vai mudar no ambiente? Se eu tiro a onça daquela floresta, o que muda naquele ambiente? Se eu tiro as árvores, se eu mudo o relevo, né, o que modifica naquele ecossistema? Então, vocês têm que ter essa capacidade de fazer essa relação entre esses componentes ambientais, tá certo? Então, vocês vão realmente, né, como eu já falei, vocês vão realmente treinar a ecologia de vocês, tá? Para verificar essas relações entre os componentes ambientais que vocês vêm estudando ao longo de todo o curso, tá certo? O foco principal, logicamente, é evitar alterações negativas, tá certo? Esse é o principal foco, evitar as coisas ruins ao ambiente. Porém, vocês vão ver que também tem um outro lado, tá? Que seria potencializar efeitos positivos, porque nem toda atividade humana ela é negativa, ela causa só efeitos negativos. Tem várias atividades que podem gerar efeitos também positivos ao ambiente. Então aí a gente vai ver isso, né? É interessante a gente estudar esses impactos, por quê? Porque aí a gente pode tentar evitar o que for ruim e ao mesmo tempo pode tentar potencializar, melhorar, né, aqueles aspectos da atividade que possam vir a ser positivos para o ambiente. Tá certo? Até aí, belezinha? Alguma consideração? Beleza. Beleza. Bom, aí, vejam só. Para que a gente tenha um nivelamento inicial, tá? Para a gente seguir a disciplina, aí eu separei essa primeira aula para apresentar para vocês alguns conceitos, tá? Alguns termos e alguns conceitos, para que a gente fale a mesma língua, tá? Porque senão um pensa que é uma coisa, outro pensa que é outra, não sei o que, e fica difícil para a gente trabalhar a disciplina, tá? Porque aí o resultado do trabalho de vocês vai depender do entendimento desses conceitos, tá? Se, por exemplo, Hélida entende ambiente como uma coisa, a Ana entende como outra, Murilo entende como outra, vira aquele samba maluco, né? Então, aí, quando for o resultado do trabalho, as análises que cada um vai fazer vão ter resultados diferentes, porque eles entendem o ambiente de formas diferentes, tá? Então, a gente tem que dar uma nivelada aqui sobre o que é cada um desses itens, tá? Aí, eu separei alguns deles, tá certo? Principalmente, vocês vão ver que eu estou seguindo mais ou menos aquela linha ali do Sanches, tá? Daquele livro que eu mostrei para vocês. Aí, basicamente, entender o que é ambiente, né? Meio ambiente, o pessoal chama, muita gente chama de meio ambiente, né? Eu prefiro chamar de ambiente. Cultura e patrimônio cultural, degradação ambiental, poluição, contaminação, impacto ambiental e aspecto ambiental. Mas vamos começar pelo básico, vamos começar pelo ambiente. Aí eu pergunto para vocês, tá? Então o conceito de ambiente ele aceita múltiplos entendimentos, tá certo? Muitas vezes, inclusive, influenciado pela própria cultura dos povos, tá certo? Então, tipo, a cultura oriental pensa de um jeito, a ocidental pensa de outro, tá? Então, é bastante, de certa forma, até flexível, tá certo? Esse conceito de ambiente, tá? O que é importante para a gente é que existe um conceito do ponto de vista jurídico no Brasil, né? Existe um conceito aqui, que é esse, ó, conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, tá? Então, do ponto de vista jurídico, no Brasil, esse é o conceito de ambiente, tá certo? É o melhor? Talvez não seja, mas é o que tem nas nossas leis, tá certo? Então, para a gente que vai trabalhar com análise ambiental, né, a gente tem que seguir aquilo que as leis falam para a gente, tá? Cada país vai ter uma forma de definir, né? Até tem alguns aqui no texto lá que vocês vão ler, tem as definições desses países, tá certo? Então cada país tem sua forma também de ver esse conceito. Alguns se aproximam mais, né, são mais semelhantes, outros são um pouco mais diferentes, mas está lá, cada lugar tem o seu e está definido também em instrumentos jurídicos, tá? Aí aquilo que eu falei, do ponto de vista mais didático e mais aplicado também, para o caso da análise ambiental, a gente costuma seguir muito essa linha que o John trouxe, de dividir o ambiente em grupos, tá? Em grupos ou em como é que chama? Conjuntos, tá? Em grandes conjuntos. Aí quais seriam esses grupos ou esses conjuntos? Aí são os três, né? Ó, meio biótico,
meio físico e meio antrópico. Não esquecer, John falou dois, meio físico e meio biótico. O meio antrópico, ele também faz parte do ambiente, tá certo? Então, o meio biótico, tem um gráfico aqui, eu acho. Deixa eu apagar esses rabiscos. Aqui e apagar todas as anotações. Bom, esse gráfico aqui resume, tá? Ó, o ambiente, ele é formado por três conjuntos, tá? Biodiversidade, geodiversidade e sociodiversidade, que, se a gente usar os termos mais convencionais, né? Meio biótico, né? Corresponde à biodiversidade, meio abiótico seria a geodiversidade e o meio antrópico seria a sociodiversidade, tá? Então a gente costuma fatiar aqui até por uma questão de facilitar a própria escrita do relatório, tá? Porque para a elaboração do relatório a gente vai ter uma equipe técnica multidisciplinar. Então vão ser contratados profissionais para elaborar esse documento. Então a gente vai ter profissionais que são da área do meio biótico, né, da biologia, da ecologia e tal. A gente vai ter profissionais que são ligados aí à área da geologia, da geografia, e vão ter também profissionais ligados à área mais social, então antropólogos, geógrafos também, cientistas sociais e aí por diante, tá? Então a gente costuma fatiar até para poder facilitar a escrita do documento, tá? Então por isso que é muito bem aceita essa divisão do conceito de ambiente, tá? O que a gente tem a mais nesse gráfico aqui? A gente tem uma divisão também relativo, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, né? Relativa à valorização dos elementos que compõem cada um desses conjuntos, tá? Então, quando a gente atribui valores a esses elementos que compõem os conjuntos, a gente traz aquela perspectiva patrimonial, tá? Então, quando eu junto aqui biodiversidade e geodiversidade, eu tenho, e atribuo valores a eles, eu tenho patrimônio natural, e na sociodiversidade eu tenho patrimônio cultural, tá? A gente vai ver daqui a pouco com mais detalhes cada um deles, beleza? Então, biodiversidade ou meio biótico é o que é vivo, então fauna e flora, tá? Basicamente fauna e flora. Geodiversidade é o meio abiótico, né? É o que a gente costuma dizer que é o não vivo, minerais, rocha, relevo, fósseis, água, os ambientes da atmosfera, os elementos da atmosfera, do clima, né? E aí por diante. Tá? Os solos, né? Também é importante lembrar sempre dos solos, tá certo? Então seriam os elementos que compõem a geodiversidade. E a sociodiversidade são aqueles elementos ligados à cultura humana, as construções, né? A arquitetura, a economia, tá? A saúde, a educação, tá certo? Então aspectos ligados à cultura humana, tá certo? Então seriam esses três grandes conjuntos. Veja que a gente não pode esquecer, quando a gente fala de ambiente, a gente não pode esquecer dessa parcela humana, tá? Por isso que eu falei que é importante a gente nivelar esses conceitos, né? Porque daqui a pouco a gente vai ver que se a gente não tomar esse elemento nessa perspectiva do que é ambiente, né? Não pegar esse elemento sociodiversidade, a gente vai errar daqui a pouco na análise dos impactos ambientais, tá? Então vocês têm que entender quem compõe o ambiente, para poder você ter uma visão sobre quem vai ser afetado pela ação humana. Porque se você entender, Eliane, se você entender que biodiversidade não faz parte de ambiente, digamos, né? Se você achasse que biodiversidade não faz parte de ambiente, então quer dizer que matar bicho e matar planta não seria impacto ambiental, considerado impacto ambiental. Por quê? Porque ele não é parte do ambiente, tá? Da mesma forma que, se você não considerar a sociodiversidade, um empreendimento que afete construções históricas, sítios históricos, também não seria considerado impacto ambiental, tá? Porque os elementos humanos não fariam parte do que se entende como ambiente. Por isso que é muito importante vocês terem isso bem claro para vocês, tá? Para saber depois o que vocês vão avaliar. Legal? Posso continuar? Sim. Beleza. Então, ambiente. Aí, algumas outras coisas interessantes sobre esse conceito de ambiente, tá? Esse aqui, ó. Primeiro, existe uma perspectiva de pensar o ambiente como fornecedor de recursos, ou seja, eu posso ali tirar uma árvore, uma fruta, caçar um animal, extrair recursos minerais para fabricação de componentes eletrônicos e tal, certo? Então existe uma perspectiva, né? Um grupo, né?
que pensa o ambiente como fornecedor de recursos para os seres humanos, principalmente, né? E tem um outro lado que entende o ambiente como o meio de vida. Não é o meio de vida assim, o sustento, mas é o meio da vida ocorrer, existir. O que acontece? Como você tem essa dualidade, né, essas duas visões sobre o ambiente, então você também tem visões opostas sobre a gestão desses elementos, tá? Dos elementos que compõem o ambiente, tá certo? Que dualidade seria essa? Se você pensa que o ambiente é um fornecedor de insumos, como se fosse um supermercado que você vai lá e pega, né, o produto, tá? Então você tem que ter regras ao uso, né, desses recursos, tá? E essas regras ela pode criar conflitos entre as sociedades ou os diversos atores sociais, tá? Que tem algum tipo de interação. Por exemplo, se você cria regras para o uso de florestas, você pode criar conflitos entre grupos empresariais que utilizam os recursos florestais para a construção de imóveis, para a construção civil, e grupos tradicionais que utilizam aquela mesma floresta para o extrativismo, para a coleta de frutas, de algum material ali para, sei lá, algum material para a fabricação de artesanato e aí por diante. Tá? Então, quando você cria uma regulação, um instrumento regulatório, você pode gerar conflitos entre os usuários, né, ou os interessados em utilizar, se apropriar, né, daqueles produtos ali da natureza. Tá? Enquanto meio de vida, né, aí você tem ali uma percepção mais chama biocêntrica, né, a vida no centro das coisas, tá? E é aquela perspectiva mais preservacionista, tá certo? Então, todas as espécies têm o mesmo, que chama valor intrínseco, né? Todas as espécies têm o mesmo valor, tá? E por isso elas têm que ter o grau de importância para a preservação dessas espécies tem que ser igual. Então, você tem que pensar, uma rocha ela tem que ter o mesmo valor de preservação que uma arara azul, que um boto cor-de-rosa e assim por diante, tá? Então você cria essas duas visões diferentes. Quando você pensa o ambiente como meio de vida, você termina puxando uma visão mais preservacionista. Quando você pega uma visão de que o ambiente é fornecedor de insumos, né, de recursos, você tem uma visão ali mais de regulação, tá? Por quê? Porque se você não tem um instrumento regulatório para os usos, você termina exaurindo, esgotando os recursos, né? Então você tem que ter regras. Pode tirar quanto, quem pode tirar, quem é que pode tirar, né? Quem pode se apropriar, quanto pode se apropriar, com que velocidade, digamos assim, né? Pode se apropriar daquele recurso para que ele não se esgote, tá? Então tem que criar regras. Então são duas perspectivas diferentes, tá legal? Então é bom vocês também ficarem atentos a isso, né? Que eu acho que são duas visões que permeiam muito o mundo da ecologia, né? Essa coisa mais de preservar e aquela outra mais de conservar, né? De um uso mais sustentável, tá? Por fim, aqui em relação ao ambiente, né? É isso aqui que eu já havia falado. O conceito de ambiente é bastante subjetivo. O que eu penso de ambiente é diferente do que Hélida pensa de ambiente, de John Lino, de Murilo, seja, né? Então depende da sua história de vida também e de como a sociedade em que você está inserido foi construída, tá? Então as sociedades orientais, por exemplo, elas são muito mais ligadas, né, aos elementos da natureza do que as sociedades ocidentais, tá? Então essa percepção de ambiente também é muito subjetiva e muito dependente da evolução histórica e cultural das sociedades, certo? Para a gente aqui na análise ambiental, o que a gente tem que focar, né? Nas mudanças, tá certo? Que um ambiente pode sofrer frente ao que a gente chama de pressão externa. O nosso foco aqui da disciplina é fazer com que, uma vez que uma atividade humana vá se instalar no ambiente, ela se instale com o menor impacto possível, tá? Então, nosso papel aqui não é ser tipo um ativista do Greenpeace que vai impedir a instalação do empreendimento. É a gente pensar
alternativas, tá? É importante essa palavra. A gente tem que pensar alternativas para que aquele empreendimento que está querendo se instalar, ele se ajuste a regulações, a instrumentos regulatórios, a legislação e a capacidade do ambiente de suportá-lo. Tá? Então a gente não está aqui para impedir a instalação do empreendimento. A gente está aqui para oferecer alternativas de instalação, alternativas essas que sejam menos impactantes ao ambiente. Cada estudo que se realiza, tá? Cada estudo ambiental, ele é único. Tá? Por quê? Porque cada ambiente em que você vai avaliar para a instalação de um empreendimento, ele também é único. Várias pessoas aqui da turma disseram que moram em Marcação, por exemplo. E Marcação tem manguezal. Tem gente que mora na Baía da Traição. Baía da Traição também deve ter manguezal. Muito provavelmente tem manguezais também na Baía da Traição. Mas digamos, se você tem uma empresa que vai se instalar no manguezal, que pretende, né? Claro que é proibido, né, por lei. Mas digamos, só por uma suposição inicial, para dar um exemplo. Se você tem uma empresa que vai se instalar, uma atividade que vai se instalar no manguezal em Marcação, aí você vai dizer assim, aí você faz um estudo, né, para aquela atividade que vai se instalar em Marcação. Aí tem uma outra empresa que vai se instalar para fazer uma atividade do manguezal em Baía da Traição. Aí você pega e diz assim, aí Flávia diz assim, tô cheio de trabalho para fazer, tô corrido para lá e para cá. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele estudo que foi feito de Marcação e vou usar ele todinho lá em Baía da Traição. Tá errado. Não pode fazer isso, tá? Vocês não façam isso nunca na vida de vocês. Por quê? Porque cada ambiente é único. Ainda que sejam 2 manguezais, mas com certeza eles vão ter alguma característica diferente, tá certo? E no momento que a atividade vai se instalar nessas 2 áreas, ela vai interagir de forma diferente com o ambiente, tá certo? Então cada caso é um caso. Então você pode até utilizar o estudo de Marcação como uma referência, mas você tem que fazer todo o estudo direitinho, detalhadozinho na outra área onde vai se implantar. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo bem do dia a dia de vocês, de todos nós, né? Padaria. Padaria é padaria. O que se vende numa padaria, principalmente? Pão, não é isso? Massas. Né? Massas, tal. Assim, vamos pro básico ali. Pão, não é isso? Padaria, se não vender pão, não é padaria, é outra coisa, né? Pão. Para fazer o pão, eu preciso de uma coisa, né? O forno. Não é isso? Para fabricar o pão, não preciso do forno. Não é isso? A não ser que seja um pão que não vá ao fogo, né? Não sei se existe. Do forno e da matéria-prima, né? Também. Trigo, fermento, papapá. Isso. A matéria-prima, Grazi, ela é basicamente a mesma, né? Os diversos tipos de pão. Às vezes tem um ingrediente a mais, tal, mas o básico do básico é o mesmo, né? Farinha, manteiga, sei lá, sal, açúcar, não sei como é que é, né? Os ingredientes são bem parecidos. Mas olha só o detalhe. Você precisa de um forno, né? Isso, a gente pensando na interação com o ambiente, tá certo? Para vocês verem como cada atividade é única. Você pode ter 2 padarias que têm o mesmo tamanho, a mesma capacidade de produção, tá? Instaladas uma do lado da outra. Só que uma tem um forno a lenha e a outra tem um forno elétrico. A interação desse empreendimento com o ambiente desses empreendimentos com o ambiente vai ser totalmente diferente. Porque uma vai consumir recursos florestais. Aí você vai ter que ter uma fonte dessa madeira. Você vai queimar essa madeira, né? Então você vai gerar recursos, efluentes, né? Particulados no ar, né? Então vai sair fumaça, fuligem. Então a padaria que tem um forno a lenha tem um tipo de interação com o ambiente. Já a padaria que tem um forno elétrico, olha como é totalmente diferente. Vai produzir o mesmo pão, mas não vai usar recursos florestais, não vai ter emissão de poluentes, né? Só vai ter o quê? Consumo de energia elétrica. Então você vê, a atividade é a mesma, porém a forma de interagir delas com o ambiente é totalmente diferente. Tá? Então por isso que eu repito, né? Cada caso é um caso. Eu esqueci uma coisinha só de falar desse gráfico, tá?
Porque lembra que eu falei, né? O conceito ali de ambiente e essa compartimentação que é feita, né? No conceito de ambiente, né? Esses três grandes grupos, né? Biodiversidade, geodiversidade e sociodiversidade, tá? Lembro que eu falei que é uma coisa ali mais ou menos didática e para facilitar até a escrita dos relatórios, né? Dos estudos ambientais, tá? Mas na prática existe aí deve haver uma síntese, né? Que é a junção de todas as informações, tá? Só tem uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês, é que o ambiente, né, ele é composto por esses três grandes grupos que estão aí em cima, né, nessa primeira linha. Esses aqui, vamos rabiscar aqui a tela, opção de ponteiro, esses três grandes grupos, tá? Principalmente. O detalhezinho que eu esqueci de falar para vocês é que não só os elementos em si, tá, fazem parte do ambiente, mas a relação entre eles também, tá? Os processos que dão origem a eles e as relações, as interações entre eles, tá certo? Então não esqueçam disso. Então não é só, por exemplo, a areia que faz parte do ambiente, não é só o lobo-guará que faz parte do ambiente, não é só o folclore que faz parte do ambiente, tá? Mas as relações, né, entre esses elementos também fazem parte do ambiente. E os processos que dão origem a esses elementos, tá, também fazem parte do ambiente. Então, por exemplo, um processo erosivo, né, ele faz parte do ambiente. Então, se você tem uma atividade que ela interfere no ciclo de erosão, aí você lá na frente vai considerá-lo no seu estudo ambiental, tá? Se você tem uma atividade que interfere no ciclo hidrológico, no ciclo da rocha é mais difícil, né? Porque é uma coisa mais macro, né, do planeta. Mas até pode ser, por exemplo, na formação de rochas sedimentares, né? Pode ser que haja alguma interferência na disponibilização de sedimentos, tá? Mas aí foi isso que eu esqueci de dizer para vocês, tá? Então, os processos também têm que ser levados em consideração, tá? Quando vocês pensarem em elementos aí que compõem o ambiente, tá bem? Então, é como eu falei, né? Essa divisão é mais para facilitar, né? Você cria um capítulo, né? Você está escrevendo um estudo ambiental, aí você cria um capítulo, meio biótico, aí você vai falar todas as informações sobre os elementos bióticos daquela tua área de interesse. Aí depois você cria um outro capítulo, meio físico. Aí você vai falar sobre todos os elementos do meio físico daquela área de interesse, né? Então fica mais fácil de você preparar o seu relatório, tá? Se você dividir dessa forma. Aí vem para as novidades, né? Então naquela sequência daqueles 7 conceitos ali que eu propus da gente fazer esse início, né? Esse nivelamento, digamos assim, para a disciplina, aí o primeiro ambiente, aí o segundo que eu optei aí, seguindo até a sequência ali do Sanches, né? Cultura e patrimônio cultural, tá? O que é cultura, né? Ações realizadas pelo ser humano, tá? E essas ações também repercutem no plano ecológico, tá certo? Então, as atividades humanas, elas têm essa repercussão no plano ambiental, nos elementos ditos como naturais, tá certo? Mas além disso, que é o que geralmente o pessoal pensa, né? Eu vou montar uma fábrica de tijolo, aí eu vou ter um impacto sobre a fauna, a flora e o meio físico, beleza. Mas às vezes a gente esquece um pouco, deixa um pouco de lado as inserções, né, que esse empreendimento vai fazer junto aos traços culturais daquela região, tá? Então essas atividades elas podem afetar, além dos elementos naturais, também a sociodiversidade, tá certo? As pessoas e a economia. Essa influência, digamos assim, né, dessa atividade sobre esse plano cultural pode ser também benéfico ou adverso, né? Ou seja, positivo ou pode ser negativo, tá certo? O que é cultura, então? É tudo aquilo que é produzido pela sociedade, pelos grupos humanos, tá certo? E que são compartilhados de uma geração para outra, tá? Então isso é cultura,
de um modo mais abrangente, tá certo? Uma definição mais abrangente. Então, aquilo ali, ó, regras, conhecimento, técnicas, né? O fazer, né? Os saberes, tá certo? Os mitos, as lendas, né? O folclore, tá? Que caracterizam o ser humano, né? Enquanto ser, tá? A sociedade humana enquanto o que diferencia, né? Digamos assim, de outros animais, tá certo? E esses elementos eles são transmitidos de geração para geração, tá? Então são passados ali de pai para filho, né? De avô para neto, para filho, para neto e tudo mais, tá certo? Então a cultura seriam esses elementos que são construídos não simplesmente fisicamente, mas também imaterialmente, e que caracterizam a sociedade humana, tá certo? O conceito de patrimônio cultural, ele já recebe, né, já absorve essa palavra patrimônio, né, ela é bem típica humana, né? Então não existe patrimônio de formiga. Formiga não tem patrimônio, né? Bicho preguiça não tem patrimônio, tá? Por quê? Porque patrimônio, serviço, né, são termos que são tipicamente humanos, sociais, tá certo? Então o que é esse patrimônio? É valor, é quando algo tem valor, tá? A gente atribui valor a algo, tá certo? Então, assim, no caso do patrimônio cultural, seriam aqueles elementos da cultura humana e que tem uma expressividade, digamos assim, do ponto de vista de construção da sociedade, tá certo? De definição de uma determinada sociedade, tá? Então, são aqueles elementos que mais precisam ser protegidos, né? E que por isso são alvo aí, né? Devem ser alvo, né, de um detalhamento e de um olhar mais delicado aí por parte de quem estiver fazendo uma análise ambiental, tá certo? Aí vale destacar, né, que esse patrimônio ele pode ser de obras recentes ou também obras antigas, tá certo? Não só obras do ponto de vista de produção humana, tá? Aí eu repito, cuidado com isso, patrimônio não é só elementos físicos que você pode pegar, tá certo? A gente vai ver aqui na frente. Então assim, veja, o que nos diferencia dos outros animais? Vamos colocar assim nessa forma, tá? É essa percepção e essa atribuição de valor a alguns elementos, tá? Aquilo que a gente acha que é importante pra gente, tá? Isso é um dos elementos que nos diferencia de outros animais, tá certo? De outros seres. Então, a paisagem, por exemplo, a gente tem uma percepção, o ser humano, né? Tem uma percepção sobre a paisagem. A paisagem é bonita, existe um sentimento de identidade, por exemplo, às vezes, né? Com a paisagem, tá? Para os animais, os demais animais, creio eu, né? Não tem como eu entrar na mente deles, mas creio eu que não existe essa relação com a paisagem, essa admiração pela paisagem, tá? Mas para os seres humanos existe. Então, os elementos do meio físico, eles também contam como patrimônio, tá certo? Aí existe patrimônio cultural, que são esses elementos construídos, e existe patrimônio natural, que são aí aqueles elementos do meio biótico e do meio físico, tá certo? A gente está falando aqui, Ana, do patrimônio, por enquanto, patrimônio cultural. A paisagem, ela é constituída por elementos naturais também, tá? Aí, porque a paisagem ela é uma mistura dos dois, né? Do patrimônio cultural e do patrimônio natural. Porque ao mesmo tempo ela tem elementos do meio natural, do meio físico, tipo aquela paisagem do Rio de Janeiro, né? Você vê ali aqueles morros, eles têm o meio físico e tem o meio biótico, porque você vê aquelas matas, né, que recobrem parte dos morros e tal. Mas ao mesmo tempo tem também a mão humana, tá certo? Porque às vezes você tem construções como o Cristo Redentor em cima de uma formação rochosa como aquelas, né? Você tem até a própria ocupação humana, né? Daquelas comunidades que tem no Rio de Janeiro, né? Que quer queira, quer não, é uma paisagem, tá certo? Então, no caso da paisagem, ela traz um mix, né? Uma mistura ali entre patrimônio cultural e patrimônio natural.
Mas patrimônio também pode ser atribuído aos elementos naturais. É que aqui eu estou dando destaque para o cultural, porque às vezes a gente esquece, né? A gente deixa um pouco de lado na avaliação ambiental. Tá certo? É por isso que eu estou dando destaque aqui ao patrimônio cultural especificamente. Inclusive, naquela figurinha, Ana, tem dizendo isso, né? Ó, nessa figurinha aqui, ó. Tem a divisão, tá vendo? Quando você pega biodiversidade mais geodiversidade, você atribui valor, você tem um patrimônio natural. Quando você tem a sociodiversidade, você tem o patrimônio cultural. Tá? Aí é por isso que tem essas separações aqui nessa figurinha também. Bom, aí o patrimônio cultural ele é definido pela Constituição, tá? Pela nossa Constituição, e aí ela na Constituição está bem claro aqui, né? Ó, quais são os elementos que compõem o patrimônio cultural brasileiro, tá? Ó, tá aqui, ó, brasileiro. Por quê? É a Constituição do Brasil, tá? Então, o que compõe o patrimônio cultural do Chile, da Argentina, do não sei o quê, aí a Constituição deles é que vai dizer. A gente teria que verificar lá na Constituição deles, tá? Para o Brasil, as formas de expressão, por exemplo, sei lá, as danças, tá? Os modos de criar, fazer e viver. Então, sei lá, uma atividade tradicional, sei lá, ou fazer um acarajé. Como é que faz um acarajé tradicional, né? Então, seriam os modos de fazer. As criações científicas, artísticas, né? Pintura, escultura e coisa e tal. Obras, objetos, documentos, edificações. Aí está muito ligado ali a arquitetura, né? A literatura e aí por diante, tá? Conjuntos urbanos, aí aqui é interessante, ó, conjuntos urbanos, tipo os centros históricos, tá? Aí, ó, paisagístico, artístico, olha só, arqueológico, paleontológico, ecológico, tá? Então vejam que a própria Constituição Federal, ela cuidou, né? Ela se preocupou em dar algum tipo de proteção a elementos também do meio físico. O arqueológico não, eu fiz um círculo maior do que eu deveria aqui, tá? O arqueológico não é meio físico, né? É meio cultural, tá? Mas, por exemplo, o paleontológico é meio físico, tá? A paisagem sempre tem meio físico, tá? Sítio de valor ecológico geralmente tem alguma influência também do meio físico, tá? Então vejam que tudo isso entra como patrimônio cultural do país, certo? Então quando vocês forem pensar em participar de um estudo ambiental, de uma avaliação ambiental, vocês têm que levar em consideração esses elementos também, tá? Então se minha atividade vai afetar o jeito de fazer um acarajé, por exemplo, então eu vou ter que avaliar o impacto ambiental sobre esse elemento do ambiente, tá? Esse elemento cultural. Tá chegando mais gente. Certo? Aí existem classificações para os tipos de patrimônio, né? As classificações mais tradicionais patrimônio móvel, né? E imóvel, tá? Acho que o próprio nome já diz tudo, né? O móvel é que você pode tirar de um lugar para outro, tá? Então, por exemplo, um livro, um quadro, né? Seria o patrimônio cultural móvel, tá? Tudo que você pode retirar de um lugar e levar para outro. Aí até está indicado aqui, né? Facilita a salvaguarda, ou seja, a proteção. Por quê? Porque de repente você tem um livro, um quadro, uma escultura que está num lugar que está colocando em risco esse patrimônio, né? Sei lá, a casa está quase desabando. Você pode tirar esses objetos de dentro da casa e levar para um museu, tá? E tem um patrimônio também imóvel, tá certo? Aí esse imóvel, ele está muito ligado a esse último item aqui, né? Ó, esses conjuntos urbanos e sítios de valor, né? Com esses valores que tem aí, tá certo? Ou seja, são elementos do patrimônio, né, cultural que você não pode deslocar de um lugar para o outro, tá? Então, por exemplo, um lajedo do Pai Mateus, né? Ele seria enquadrado como patrimônio cultural do tipo imóvel pela paisagem. A Itacoatiara de Ingá, né, aqui no município de Ingá, também, né, porque tem uma relação cultural ali, aquelas gravuras, né, que tem na rocha, e você não pode tirar a pedra dali para levar para outro canto, então é imóvel, tá? O próprio Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro, a Galinha Choca aqui em Quixadá, né, no Ceará,
e aí por diante, tá certo? Então esses se classificariam como patrimônio cultural imóvel, tá? Lembrando que esses exemplos, tipo esse da galinha choca que eu falei aqui, né? A pedra da galinha choca em Quixadá, ele é uma rocha, tá? É um afloramento rochoso que está ligado ao grupo natural, né? Dos elementos naturais. Mas ele faz parte do patrimônio cultural porque existe uma percepção daquela rocha, né? Daquela paisagem. As pessoas veem aquela rocha e imaginam a forma de uma galinha, ou seja, associam a forma da rocha a uma coisa que já conhece, que é a galinha, né? Por isso que o nome é Pedra da Galinha Choca, tá? É um processo que da psicologia se chama pareidolia, tá? Então por isso que é patrimônio cultural pela paisagem em si, joia? E do ponto de vista da materialidade, tá? O patrimônio ele pode ser material ou imaterial, tá certo? Outra palavrinha que é muito usada é tangível e intangível, tá? Então, o patrimônio material, ele também é chamado de patrimônio tangível, tá? E o imaterial é chamado de intangível, tá? Aí é aquele esquema, tangível é tudo que você pode pegar, você pode tocar, pegar, tocar, tá? Não necessariamente que você tire de um lugar para o outro, mas que você pode pegar, tá lá, certo? É materializado, né, no espaço, tá? Por isso que tem esse nome. E o imaterial é aquilo que você não pode pegar, tá certo? Aí entra aquele esquema, né? As danças, os mitos, a lenda, tudo que está ligado ali, o folclore, línguas, tá? E aí por diante. Esse seria um patrimônio intangível, tá? Patrimônio cultural intangível. Então essas são as duas principais classificações que existem para patrimônio cultural: móvel e imóvel, tangível e intangível. Vamos passar para frente. Degradação ambiental, tá? Próximo conceito, degradação ambiental. Do ponto de vista jurídico, né, na legislação brasileira, a gente tem degradação ambiental como uma alteração adversa, ou seja, negativo, tá? Essa palavra adverso significa negativo, tá? De características do meio ambiente. Veja que é um conceito bem amplo, né? Então, tudo que muda algum elemento do ambiente de forma negativa é considerado como degradação ambiental, tá certo? Então, perda de qualidade ambiental, tá certo? Degradação ambiental é perda de qualidade ambiental. A gente pode dizer que seria como se fosse sinônimos, tá certo? Aí em várias publicações, né? Se você for olhar assim do ponto de vista científico, porque a legislação às vezes tem umas definições meio tronchas assim, para algumas coisas, tá? E às vezes diverge das publicações científicas, tá? Então do ponto de vista científico a gente teria aqui, né? Mais uma coisa assim, um resumo, né? Vocês já ouviram ao longo da vida de vocês, da curta vida de vocês, muito jovens, alguém usar a palavra degradação para alguma coisa boa? Você recebia 10 salários mínimos por 2 horas diárias de trabalho. Aí cortaram o salário dela. De 10 passou para 5. Né? A gente pode dizer que o salário dela foi degradado. Ou então a inflação aumentou demais no país, tá certo? Isso está causando o que aos salários, ao poder de compra do brasileiro? Degradação. Então degradação é sempre ruim, tá certo? Então ninguém sofre degradação de nada para melhor, é sempre para pior. Então essa é fácil de lembrar, certo? Essa definição é fácil de lembrar, certo, Thaís? Então, ó, degradação ambiental é sempre negativa, tá? Detalhe aqui, ó, é que o que se costuma colocar é que processos naturais eles não degradam os ambientes, tá? Eles apenas modificam. Por quê? Porque a natureza é dinâmica. Tá? Então ela está sempre, o que a gente fala em geomorfologia, né? A tendência da natureza é trabalhar em um equilíbrio, tá? Em um equilíbrio dinâmico, ou seja, tudo está sempre se transformando, porém a natureza ela tem o ritmo dela, tá? Então uma encosta, por exemplo, ela pode sofrer um escorregamento, um deslizamento, tá? Do ponto de vista da gente, tipo isso que aconteceu em Petrópolis, né? Do ponto de vista humano, é ruim. Por quê? Porque vai desmoronar a casa, vai matar pessoas e tal, tá certo?
Mas se não tivessem as pessoas ali ocupando aquelas encostas, o deslizamento aconteceria do mesmo jeito, tá? E os sedimentos que iam ser transportados para baixo, morro abaixo, em algum momento ia chegar aos rios, que ia ser transportado em última instância para os litorais, para abastecer as praias de sedimentos. Então, quer dizer, é todo um ciclo, tá? É todo um processo. Então, assim, essas ocorrências, vamos chamar assim, elas não seriam consideradas como degradação ambiental, porque seriam processos naturais, tá? Então, o que causa degradação do ambiente são intervenções humanas. Bom, aí quando a gente pensa nisso aqui, ó, qualidade ambiental, nesse termo qualidade ambiental, aí a gente já começa a atribuir uma percepção aqui de medida, tá certo? Então, eu só posso dizer que a qualidade ambiental modificou se eu tiver um parâmetro que me indique isso, tá? Então, assim, como as coisas eram, como as coisas estavam e como elas ficaram, tá certo? Então, quando eu falo a degradação é perda de qualidade, aí quando eu penso em qualidade, eu tenho que então pensar que eu tenho que ter parâmetros e indicadores que me revelem essa qualidade ambiental, tá? Então, tipo assim, eu tinha 100 árvores, tá? E aconteceu alguma ação, alguma coisa aconteceu, e dessas 100 árvores só ficaram 50. Esse é um exemplo de degradação ambiental, tá? E no momento em que eu perdi essas 50 árvores, só um segundinho, viu, Thaís? No momento que eu perdi essas 50 árvores, eu alterei o microclima local, tá? Então, o que aconteceu? Eu observei uma degradação ambiental e tive uma perda de qualidade ambiental, porque os elementos do microclima daquela área se modificaram para pior, ou seja, de repente a área ficou mais quente do que era antes, mais seca, né, porque não tem mais aquela retenção de umidade aí por diante, tá? Então eu me baseio em parâmetros, por exemplo, a temperatura, a taxa de erosão, tá? Para definir o nível de perda de qualidade. O que é importante para vocês gravarem na cabeça de vocês? Degradação é sempre negativo, tá? Daqui a pouco a gente vai ver um negocinho que vocês vão entender o porquê que eu estou frisando isso. Degradação ambiental é sempre negativo, tá? Atividades, processos naturais não degradam o ambiente. Lembra que eu falei, ó, o que está em negrito é importante vocês prestarem atenção. Processo natural não degrada ambiente, apenas muda o ambiente, tá certo? Isso aí que tem que ficar gravado na mente de vocês. Vamos para frente. Bom, aí a degradação ela pode, né, como está colocado aqui, ó, se manifestar em diversos graus, tá? Então você tem que medir, realmente tem que medir para poder você saber o nível de degradação, tá? Que foi causado a determinado ambiente. Para isso você volta a utilizar lá os indicadores, tá? Que eu falei do slide anterior, certo? O interessante em relação a isso é que se a intervenção, né, a perturbação no ambiente for algo leve, suave, o ambiente ele pode se recuperar sozinho, tá? Sem nenhuma intervenção humana, tá certo? Então você, por exemplo, cortou uma árvore ou algumas árvores e deixou lá o ambiente sem uso, provavelmente aquele ambiente vai se recuperar, tá? E daqui a algum tempo você vai ter o mesmo perfil naquela área, tá? As árvores vão crescer de novo, tal, e a área vai estar como se ninguém tivesse mexido nela, tá? O problema é que se você fizer uma pressão muito grande, ou seja, a perturbação, né, for muito grande, essa recuperação espontânea ela vai ser prejudicada, tá? Então o ambiente ele não vai conseguir se recuperar sozinho. Qual seria um exemplo disso? Um exemplo disso seria... Só um segundinho, viu, Hélida? Um exemplo disso seria, por exemplo, se ao invés de você fazer um corte das árvores, vamos supor assim, pelo tronco, você fizesse um corte raso, tirasse com raiz, com tudo, já vai dificultar a regeneração dessa vegetação. Concordam comigo?
Pior ainda vai ser se, por exemplo, você escavar. Imagina se você pega uma área de mata e você pega um trator e sai tirando todo o solo, a camada superficial do solo, com árvore e com tudo. Vai ser praticamente impossível essa área se recuperar e ficar com aquela cobertura vegetal que tinha anteriormente, né? Por quê? Porque a perturbação foi muito grande, tá certo? Esse momento em que você ultrapassa esse limite, ou esse limiar no caso, né? Aí é porque você rompeu a resiliência, o que se chama resiliência do ambiente. Ou seja, a capacidade daquele ambiente se recuperar naturalmente. Resiliência é a capacidade do ambiente, né, se recuperar após uma intervenção, tá? Intervenção natural ou intervenção humana nesse caso. A atividade de mineração, em geral, ela rompe essa resiliência dos ambientes, né? Por quê? Porque é muito difícil que uma área ela volte a ser o que ela era originalmente depois de sofrer um processo de mineração, tá? Por quê? Porque o processo de mineração, ele implica quase que obrigatoriamente na retirada do material do lugar onde ele está disposto, né? Então você não tem mais aqueles elementos e os minerais e rochas, eles são recursos não renováveis, tá? Então é praticamente certo, né? Houve atividade de mineração, você rompe a resiliência do ambiente. O ambiente pode até ficar parecido com o que era antes, mas nunca vai ser a mesma coisa, tá? Por quê? Porque você realmente retirou, extraiu tudo que tinha que extrair dali e levou para outro canto, deu outro uso, tá? Então a mineração, nesse sentido, a mineração é muito agressiva, tá? Apesar de ser, de modo geral, uma atividade muito pontual, né? Diferente, por exemplo, da agricultura e do pastoreio, né? Que ocupa áreas extensivas, tá certo? Bom, aí aqui, né, um detalhezinho para finalizar isso é que as áreas que tiveram perda de qualidade ambiental, né? Aí a gente chama de área degradada. Então toda área que perdeu qualidade é uma área degradada. Pronto, aí agora começa a polêmica, tá? A polêmica entra aqui em poluição e contaminação. Tem muita gente que confunde isso, né? Como vocês já falaram lá no WhatsApp, e todo semestre eu escuto a mesma coisa, né? Estudaram isso com o professor Évio na disciplina de Química Ambiental, eu acho, né? Química Ambiental? Química Ambiental. Aí estudaram isso lá com ele. Aí tem um conceito, né, para contaminação e tal. Aí quando chega aqui em impactos ambientais, aí eu mostro os conceitos de poluição e contaminação. Aí todo mundo diz, professor, agora deu um nó na minha cabeça, porque o professor lá disse que era uma coisa e aqui disse que é outra, e papapá. Aí vamos ver se a gente consegue desatar esse nó, tá certo? A nossa tentativa aqui é tentar desatar esse nó. O que é poluição do ponto de vista da legislação, tá? Política Nacional de Meio Ambiente, tá? O que é poluição? Degradação, ó lá, ó, por isso que eu falei de degradação, tá vendo? Antes, tudo tem uma lógica, tem um porquê de falar das coisas. Degradação, ou seja, poluição está ligada a coisa negativa. Poluição está ligada à degradação, é coisa ruim, tá? Poluição é coisa ruim. Resultante de atividade que direto ou indiretamente, aí vem lá, ó, afete condições humanas, né, bem-estar, segurança, saúde, condições adversas a atividades sociais e econômicas, seja desfavorável à biota, afete condições estéticas ou sanitárias do ambiente, tá? Lance em matéria ou energia, aí tá aqui, ó, Thaís começa a explicar o lance lá, ó, em desacordo com padrões ambientais estabelecidos, tá certo? Valores de referência, tá? Então, do ponto de vista aqui da Política Nacional do Meio Ambiente do Brasil, né? Esse é o conceito de degradação ambiental. De degradação ambiental, olha eu louco aqui. De poluição, tá? O conceito de poluição seria esse, certo? Que é muito parecido com o conceito de degradação. Aí é uma crítica, inclusive, que muita gente faz à legislação, tá? O conceito de poluição na nossa legislação é muito parecido com o conceito de degradação, tá? Fica parecendo até redundante, tá? Esses dois conceitos, do ponto de vista da legislação. Do ponto de vista mais acadêmico, qual é o conceito de poluição mais usado? É esse aqui de baixo, tá? Ó, esse último aqui, ó. Introdução, ou seja, inserção, né, no ambiente
de qualquer forma de matéria ou energia que possa afetar, aí está lá de novo a palavrinha, ó, negativamente o homem ou outros organismos. Tá? Então, esse é um conceito mais utilizado para definir poluição. Veja que é uma coisa mais direta do que esses enrolations aqui da legislação. Tá? E vai em cima do ponto. O que é poluição? Poluição é quando você lança matéria ou energia em um sistema ambiental, tá certo? E esse lançamento vai afetar negativamente ou o ser humano ou outros organismos, tá certo? Então, se teve uma influência sobre o ser humano ou qualquer um outro organismo, a partir da inserção de matéria ou energia, eu estou falando de poluição. O conceito de degradação é uma conotação negativa, tá? O conceito de poluição também é negativo. Não existe poluição para o bem, só existe poluição para o mal, digamos assim, né? Para ruim, para pior, tá? Então, poluição nunca melhora o ambiente, sempre piora, do mesmo jeito que degradação, tá certo? A gente vai ver que o conceito de impacto ambiental é um pouco diferente disso. A poluição é sempre oriunda de atividade humana, tá certo? Então, o nosso papel é tentar atenuar essas fontes de emissão. Aí aqui tem alguns exemplos, tá, no slide de poluentes, elementos ou compostos químicos, materiais particulados, gases, ruído, vibração, coisas que a gente falou aqui já ao longo desses minutos, tá certo? Aqui, né, Thaís que gosta de medição, ó, para medir os níveis de poluição, deve-se verificar o quê? As concentrações no meio onde eles se encontram, tá certo? Então, metais pesados, tantas partes por milhão, bactérias, né? Então você tem como medir temperatura, né? Então você vai medir os níveis da presença desses elementos ou dessa energia e vai comparar com valores de referência, tá? Que a gente chama de padrões ambientais. Professor, onde é que eu acho esses valores de referência? Em geral, na legislação, tá? Aí existem normas, várias normas, né? Do Ministério da Saúde, do CONAMA e coisa e tal, que estabelecem níveis aceitáveis de vários elementos. Quanto de mercúrio pode ter na água? Quanto de chumbo pode ter na água? Aí você procura na legislação, vai ter um valor de referência. Aí você pega a água lá de uma determinada região, faz a análise dela e compara com esses valores. Se tiver acima desses valores, então quer dizer que você tem um ambiente poluído. Eventualmente pode estar contaminado. Tá certo? Você vai ter que fazer essa comparação com esses valores de referência. Tá bem? Então é sempre comparando aí os níveis de concentração com valores padrão. Deixa eu ver. Sim, aí os tipos de poluição, né? Pode ser poluição química, física ou físico-química, tá? É bom também destacar isso, depois vocês podem ver aí os detalhes nos slides, tá? Química, quando a fonte da poluição é a partir de reações químicas, tá? Chegou mais alguém aqui. Física, quando está ligado a elementos físicos, logicamente, tá? Que alteram as características físicas, tá certo? E físico-química, quando é a associação entre os dois, certo? Provoca alterações tanto do ponto de vista químico quanto do ponto de vista físico daquele ambiente, tá? Eu era para ter colocado em negrito isso aqui, ó, esses três, mas eu esqueci de colocar, tá? Quando vocês forem estudar, vocês dão um destaquezinho aí a esses três também. Esses três termos, tá? Seria a classificação. Contaminação, aí agora é que vai dar o nó mental lá, a briga com o professor Évio e tudo mais, tá certo? Muitas vezes o conceito de contaminação é usado como sinônimo de poluição, tá? Então, principalmente pelo público leigo, né? Termina misturando demais. Poluição e contaminação, né? Usam os dois termos como sendo a mesma coisa, mas não são a mesma coisa, tá? O que é a contaminação? Contaminação, aqui, ó, presença num determinado ambiente, tá aqui, ó, de seres patogênicos, ou seja, que provocam doenças, tá certo? Ou então substâncias em concentração nociva ao ser humano, tá? Então, se você tem um ambiente que tem uma substância que está num nível de concentração que causa mal à nossa saúde,
eu tenho, então, contaminação. Certo? Eu tenho montado aí o conceito de contaminação. Se eu tenho no ambiente seres patogênicos, ou seja, seres que provocam doenças, causam doenças, aquele ambiente está contaminado. Certo? Entendido? Então, visto a diferença entre poluição e contaminação, poluição é qualquer tipo de matéria ou energia que vai para o sistema. Certo? Se você tem inserção de matéria e energia, você tem poluição. Contaminação é quando você tem uma bactéria, um vírus, sei lá, qualquer coisa, naquele ambiente que pode provocar doença. Certo? Ou então você tem uma substância que causa mal à saúde humana. Então, por exemplo, se eu colocar mercúrio na água, eu posso tomar essa água? Pode, mas não deve, né? Por quê? Porque o mercúrio é uma substância que em determinada concentração na água vai causar mal ao nosso organismo. Então aquela água está contaminada. No caso da contaminação, Gil, geralmente a gente toma muito como referência, assim, em quem a gente deveria se espelhar? No Ministério da Saúde. Tá? Porque quando a gente fala de contaminação, a gente está falando de saúde humana, né? Está sempre se remetendo à saúde humana. Então a gente tem que pensar em Ministério da Saúde, seria o primeiro nome que a gente pensaria. Aí tem várias normas, né, do Ministério da Saúde que estabelecem esses níveis, tá? De concentração de vários elementos que podem causar mal à saúde. Aí qual é o melhor exemplo que eu vou dar para vocês? Eu acho que vocês todos vão concordar comigo, tá? Todo mundo aí, eu acho que já passou por alguma disciplina de química, alguma coisa, não sei, microbiologia, não sei, alguma coisa assim, que fala sobre qualidade de água. Eu acho que todo mundo já deve ter passado por alguma disciplina, ou já ouviu falar disso. E tem um elemento da água, que quando você faz análise de água, tem um elemento que quase sempre é analisado, que é a presença de coliformes fecais. O que são coliformes fecais? São bactérias que vêm de fezes, tá? Pode ser fezes humanas e fezes animais, tá certo? Vocês vão me corrigindo se eu estiver errado, tá? Se eu falar alguma grosseria, vocês me corrigem, vocês sabem muito mais do que eu. Mas um dos elementos estudados é coliformes fecais, a presença de coliformes fecais. A simples presença desses coliformes não me impede de tomar aquela água, por exemplo. Eu só vou ficar impedido, digamos assim, de tomar aquela água se a concentração desses coliformes estiver muito elevada. Porque aí sim vai fazer mal à nossa saúde. Então tem um nível, né, que é aceitável. Então não existe água, eu acho, né? Não existe água que não tem coliformes fecais. Sempre vai ter, mas vai ter num nível aceitável, uma concentração baixa, que não vai fazer diferença. O nosso organismo consegue assimilar, tá? Na prática, pessoal, o que vocês têm que pensar é o seguinte: poluição é qualquer entrada de matéria ou energia, tá certo? Aí esquece isso de fazer mal ou bem, sei lá. Entrou matéria e energia, é poluição. Contaminação passa a ser no momento em que causa mal a alguma coisa. Um elemento poluente, tá certo? Por si só, então coco pelo coco, ele não vai atuar de forma direta sobre os seres vivos. Então assim, o peixe não morreu porque engoliu o coco, por exemplo. Tem que ser um baita do peixe, né? Ele engoliu o coco, ficou engasgado, morreu. Tá? Ou o coco tem alguma substância no coco que causou a doença e a morte daquele peixe ou daquela pessoa, tá certo? Então tá aí a diferença clara entre poluição e contaminação, tá aqui, ó. Então o elemento poluente, ele não atua de forma direta, tá certo? Ele pode atuar de forma indireta, mudando as condições de vida daquele meio. O elemento contaminante é o contrário, ele é um agente direto que vai causar mal à saúde, tá? Então aí é que está a diferença, é isso que vocês têm que ter em mente. O elemento poluente, ele nem sempre causa mal à saúde de forma direta, tá certo? Ele pode, o coco, né? Tem um coco dentro d'água. Aí a gente disse, não, eu posso tomar banho, tal, não tem problema nenhum. Mas se esse coco vier pela correnteza do rio, for uma correnteza forte, der uma cacetada na cabeça de alguém,
o cara pode ter um desmaio e morrer. Então ele afetou, né, a vida da pessoa, mas não é o corpo pelo corpo, né? Ele veio lá se deslocando e matou a pessoa, sei lá, pela pancada que ele deu. É uma coisa indireta, uma consequência indireta. No caso do ar, é mais difícil a gente usar a palavra contaminação, no caso do som, né? A gente, mesmo que cause mal à saúde, mas a gente, não sei se aí vocês vão perceber isso, né? A gente não usa a palavra contaminação, né? O ar está contaminado porque está tocando uma música estridente. Vocês já ouviram isso em algum jornal por alguém? Não, só fala poluição sonora. Porque aquele ruído, ele se dispersa, né? Você desligou a fonte, ele se dispersa, acabou, tá? Então, por isso que não existe contaminação sonora. Existe poluição. Você altera, você está inserindo energia naquele ambiente. Mas no momento que você desligar o botãozinho do rádio, acabou, né? Não tem mais nada naquele ambiente. Então o ambiente ele não fica contaminado. Só se fosse um eco, né? Se você, quando desligasse o som, ficasse o eco. Pam, 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 pam na cabeça da pessoa. Aí a gente poderia se aproximar mais de um conceito de contaminação sonora. Mas que não é o caso. Vamos ver o exemplo. A diferença não, vamos ver o exemplo, tá? Ó. Aqui, ó, o lance do esgoto doméstico, tá certo? Uma carga de esgoto, por exemplo. Vamos pensar em esgoto doméstico, tá certo? Lançado num rio. Corpo d'água aí, tipo um rio, uma lagoa, alguma coisa assim. Vai ser considerado como poluição se a redução do oxigênio ocasionada pela proliferação de organismos causar a morte de peixes ou seres que lhes sirvam de alimento, tá certo? Então você inseriu esse material lá e eventualmente ele vai matar. A presença de gases tóxicos ou partículas microscópicas pode ser do plástico ou pode ser da poeira, né? O plástico na água, né? Microplásticos, né? Na água, pode ser alguma coisa no ar, tá? Vai ser definida como contaminação se causar danos diretos à saúde humana, tá certo? Caso o aumento seja, por exemplo, de gás carbônico na atmosfera, vai ser um exemplo de poluição e não de contaminação. Por quê? Porque o gás ele não é potencialmente tóxico, tá certo? O gás carbônico ele não é potencialmente tóxico, ele é tóxico se for concentrado, se a gente inspirar, né, ele em grande quantidade, aí ele pode ser tóxico, tá certo? Então aí algumas situações. A água de um rio vai estar poluída por sólidos em suspensão, aquela famosa água barrenta, tá certo? Ela vai estar poluída, né, se esse material tiver presente ali na água, e ele pode, que é aquilo que eu acho que Thaís falou, né, ele pode interferir no processo de fotossíntese, tá certo? Então você está alterando um processo natural. A água está barrenta, altera ali a entrada de luz, né, na água e altera a produção, a fotossíntese, tá certo? Está contaminado? Não tá certo? Porque aquele elemento, né, que está causando esse processo, ele não é, ele por si só é inerte, que é argila e tal, né, não causa mal ao ambiente. Ele está prejudicando, na verdade, é um outro processo, tá certo? Que é esse processo aí da realização da fotossíntese. Então ele está contaminado porque ele está numa presença em uma quantidade superior ali no rio, tá certo? Que acima do normal naquele corpo d'água, tá certo? Aí no caso, né, ó, dessa água ter micro-organismos, né, bactérias, por exemplo, ou algum elemento químico como mercúrio, né, geralmente a gente usa mercúrio como exemplo, né, chumbo também causa muito mal à saúde, aí sim, ó, você vai ter uma contaminação, tá certo? Se causou mal a qualquer comunidade que se utiliza dessa água, aí você tem a contaminação. Então essa seria a diferença. Interessante essa frase aqui que eu acho que eu vi nesse livro do Sanches. Ó. Deixar de beber a água suja não traz nenhum risco. Ou seja, se você não bebe a água suja, você está bebendo um copo d'água, água suja, né, com aparência suja, se você deixar de beber essa água não vai ter nenhum problema. Né? É prudente que você não tome essa água, porque você não sabe o que tem nela. Você está vendo que ela está suja, então você, vou evitar de tomar isso aí, né? Vou me precaver. Agora, beber a água que parece potável é perigoso, tá certo? Então você tem dois copos d'água. Um tá uma água com aparência, uma estética ruim, né? Uma aparência suja, e um outro copo d'água com a água límpida, tá certo?
Qual desses 2 copos d'água vocês beberiam? Você está chegando lá, você está numa caminhada, está fazendo uma trilha, tá lá, chegou numa casinha lá no meio do nada. Aí você, Dona Maria, me veja um copo d'água. Aí Dona Maria vem com 2 copos d'água. Um com a água toda barrenta, sei lá, uma cor escura, e outro com a água límpida, transparente. Vocês vão pegar qual dos 2 copos d'água? A transparente, né? A gente é levado a isso, né? O nosso inconsciente é levado a isso. Eita, vou pegar o copo d'água que está límpido, que está transparente. Isso é alguma garantia de segurança pra gente? Comer barro, pessoal, não faz mal a ninguém. Você pode raspar a parede e comer o barro, o reboco da parede. Você não vai morrer por causa disso, tá? Agora tome um gole de mercúrio que você vai ver, vai pirar logo, vai ficar logo, vai aparecer sequela em você, tá certo? E esse mercúrio pode ser que ele esteja diluído na água e você nem veja a presença dele, tá? Então assim, o que essa frase está dizendo? É que quando você olhar esses 2 copos d'água, se você não tomar água que está escura, que está com aparência suja, você está se prevenindo, tá? Você diz, não, eu não vou tomar, tá suja, eu não sei o que tem nela. Você tomar aquela água límpida não quer dizer que você está tomando uma água que não vai te fazer mal. O que está acontecendo ali é que simplesmente você pode não estar vendo o contaminante, né? A água suja está te dando um sinal de alerta. Tem alguma coisa naquela água. Você já sabe que tem alguma coisa naquela água. Você só não sabe se faz mal ou não. A água límpida não te dá esse alerta, tá certo? Então você vai ter que ficar cabreiro. Então essa frase, pessoal, me chamou bastante atenção, achei bastante ilustrativa para essa nossa discussão aqui entre contaminação e poluição, tá? Que as aparências enganam, né? Isso aí na verdade é que diz, em resumo, é que tipo, as aparências enganam, tá certo? Uma água suja, às vezes você pode tomar ela e não vai causar mal nenhum. Ao tempo em que uma água límpida você pode estar extremamente contaminada, tá certo? Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Um conceito muito importante que veremos agora, que é o conceito de impacto ambiental propriamente dito, tá certo? Vocês vão ver que tem algumas diferençazinhas aí em relação a esses outros conceitos que a gente já viu, principalmente em relação ao conceito de degradação, certo? O que é impacto ambiental? Impacto ambiental, quando a gente pensa, né, assim, geralmente no senso comum, o pessoal pensa que é uma coisa sempre negativa, né? Uma alteração aí do ambiente sempre negativa, certo? Porém, é um conceito que é um pouco mais amplo, tá joia? Na prática, para a gente, a avaliação ambiental, impacto ambiental ele vai ser qualquer alteração, eu vou resumir, né? Tem os conceitos todos aqui, ó. Eu vou resumir, vai ser qualquer alteração, tá certo? Causada no ambiente. E essa alteração ela pode ter sido causada em um elemento do ambiente ou em vários elementos do ambiente, tá certo? Que tenham sido causadas por ação humana. Então, essa alteração ela tem que ter uma origem humana, tá certo? E essa alteração ela pode ser positiva ou negativa, tá certo? Então, esse é a primeira coisa assim, que eu destaco para vocês, né? Um impacto ambiental, porque geralmente no nosso cotidiano, quando a gente fala de impacto, a gente pensa sempre em coisa negativa, né? Tal coisa causou tal impacto na vida de fulano, mas pode ser impacto também, pode ter uma conotação positiva, tá certo? Então, impacto ambiental pode ser positivo ou negativo, sempre causado por uma ação humana, joia? E quem sofre com essa ação vai ser sempre, ou quem recebe, né? Ou quem reflete essa ação humana vai ser sempre um elemento do ambiente, tá? Um ou mais elementos do ambiente. Aí por isso que a gente sempre se remete, né? Por isso que faz todo esse histórico, histórico não, né? Essa revisão desses conceitos, né? Que é ambiente, degradação, para poder chegar aqui na frente e a gente ir sempre buscando a base que a gente já viu, tá? Então quando fala impacto ambiental, é impacto sobre o meio ambiente, sobre o ambiente ou o meio ambiente. Aí a gente pensa o que compõe o ambiente, né? Aí a gente remete lá àquela figurinha que a gente já viu na aula anterior, certo? Então qualquer alteração causada em um ou mais elementos do ambiente, provocada por ação humana, podendo ser positiva ou negativa, é um impacto ambiental, certo? O que muita gente erra, repito, é isso aqui, né? É achar que
o impacto ambiental é sempre negativo, tá? Mas ele também pode ser positivo. Aí, negativo, esse adverso aqui significa negativo, tá? Benéfico significa positivo. Eu destaquei em vermelho aqui nesses conceitos, né? O que é importante, o que se repete, né? Em alguns casos, e o que é importante para vocês gravarem aí na mente de vocês, né? Ó, provocado por ação humana, induzido pelo homem, é a mesma coisa, né? Positivo ou negativo, tá certo? E uma coisa interessante nesse último conceito aqui, né? Ó, comparado com a situação que ocorreria se a... Opa! Vamos retornar. Comparado com a situação que ocorreria se a atividade não tivesse sido iniciada, tá certo? Então a gente só detecta um impacto ambiental quando a gente faz comparações, certo? Uma situação inicial e uma situação posterior, tá certo? Essa situação posterior, ela pode ser ou com a atividade sendo implantada ou com a área sendo deixada ali parada, sem a instalação da atividade, certo? Então a gente só vai detectar se em um local está ocorrendo o impacto ambiental quando a gente fizer essa comparação com uma situação inicial e uma situação futura, tá certo? Aí a gente vai comparando aqueles parâmetros, tá certo? Você vai definir alguns parâmetros e vai fazer a comparação desses parâmetros. Se você detectar as mudanças e essas mudanças forem de origem humana, né, causadas por uma atividade humana, aí você realmente vai ter caracterizado o que é um impacto ambiental. Ó, então aqui tem uma figurinha para representar isso, tá certo? Justamente a figurinha que tem no livro do Sanches. Aqui é uma área de mineração, tá? Um exemplo de uma área de mineração, em que você percebe que a área está toda descaracterizada, tá certo? Foi removido o material, né? Então é uma área que não tem mais como voltar ao que ela era originalmente. Ela exemplifica bem o que a gente estava conversando aqui antes do intervalo, tá? E esse gráfico aqui, ele mostra justamente esse conceito do impacto ambiental, né? Você tem aqui, nesse eixo do lado esquerdo, seria um indicador ambiental. Um indicador ambiental qualquer, né? Pode ser, sei lá, uma taxa de erosão, pode ser um número de espécies, pode ser temperatura, umidade do ar, pode ser qualquer indicador ambiental, certo? E aqui no eixo horizontal você tem o tempo, tá certo? Então esse gráfico ele mostra a evolução desse indicador ambiental ao longo do tempo, tá? Então o que esse gráfico nos diz? Ele nos diz o seguinte, ó, você tem um indicador evoluindo naturalmente ao longo do tempo, tá? Quando chega nesse determinado momento aqui, você tem o início de um projeto, uma empresa que se instala, por exemplo, né, em um determinado local, tá certo? Nesse tempo T aqui, tá? E aí, o que você tem que avaliar? Você vai avaliar o seguinte, a evolução, né, a continuidade da evolução dessa curva, tá? Então você vê, essa situação aqui, que o indicador ele continua evoluindo para melhor, né? No caso você está subindo aqui, tá melhorando, tá certo? Está evoluindo positivamente. Seria a situação em que você não tem a implantação do projeto, tá? Aí você tem ali aquele indicador evoluindo naturalmente. Essa segunda situação aqui de baixo é quando você tem o projeto iniciado e ele influencia diretamente nesse indicador, tá? Então você vê que a curva do indicador começa a mudar, ó. Ao invés de ela continuar subindo, ela vai descendo, tá? Então esse caso aqui de baixo seria a situação quando você tem o projeto implementado, tá? A diferença entre essas duas situações é que vai caracterizar o impacto ambiental, tá certo? Então o impacto ambiental é aquela alteração em um indicador ambiental causado por uma atividade humana, pela instalação de uma atividade humana, tá? E essa alteração, essa diferença aqui, ela pode ser para melhor ou para pior, tá bem? Repito sempre isso, não pode ser para melhor ou para pior. Então esse gráfico ele ilustra isso, tá certo? Você tem um indicador, vários indicadores, você tem um momento em que a atividade é instalada e você vai ter que verificar, ou tentar verificar, né? O que a avaliação de impacto ambiental faz? Ela tenta verificar como seria a situação daquele indicador se nada fosse instalado naquele local e como ele vai evoluir, só tentar prever isso, como ele vai evoluir, tá? No caso da atividade ser instalada,
Pronto, então o que você vai ter que fazer é trabalhar nessa comparação, tá certo? Tentar fazer o prognóstico de como aquela área ficaria sem a instalação do projeto e como ela vai ficar se o projeto for instalado. Que é uma tarefa nada fácil, tá? Já adianto para vocês, é uma tarefa nada fácil e que geralmente os estudos ambientais eles não conseguem fazer isso, tá? Geralmente só se trabalha com a situação em que o ambiente vai ter com a instalação do projeto. Essa perspectiva de como o ambiente ficaria caso nada tenha sido feito nele, geralmente não é incluído nos relatórios, nos estudos ambientais, pela dificuldade, às vezes, que se trata de fazer esse tipo de prognóstico, tá? Do ponto de vista jurídico, tá? Então, a gente tem aqui uma definição, para impacto ambiental, que está na resolução número 1 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, tá? E vejam o seguinte, essa definição aqui é muito parecida com a definição de poluição, tá? Aí isso vai causando nós na cabeça da galera, tá? Então veja que o conceito de impacto ambiental pela nossa legislação está aqui, alteração de propriedades físicas, químicas e biológicas causada por qualquer forma de matéria ou energia, tá lá, matéria e energia, né, do conceito de poluição resultante das atividades humanas, que direta e indiretamente afeta essas coisas aqui, tá? Então veja que é quase o mesmo conceito de poluição, tá? E é muito parecido com o conceito de degradação ambiental também, do ponto de vista jurídico, tá? Do ponto de vista jurídico. Esses conceitos são muito parecidos, tá? E isso pode causar confusões, como muita coisa dessas atividades de licenciamento e tal terminam sendo judicializadas, né? Aí um negócio desse chega na mão de um juiz e tal, e dos advogados, aí os caras, né, se aproveitam dessas redundâncias, dessas distorções que tem na legislação para poder salvar os seus clientes, tá joia? Aí, então, do ponto de vista jurídico tem esse probleminha, tá? A definição que existe na nossa lei, ela é muito parecida com a definição de poluição, só que impacto ambiental não tem nada a ver com poluição. Tanto que, deixa eu ver aqui, por exemplo, na lei, né, por lei, não fala nada sobre essa característica de ser negativo ou positivo, tá? Da alteração. Fala que é qualquer alteração, mas não fala se é para pior ou para melhor, tá? Então, nem nessa lei, nessa resolução, fala nada sobre isso. Diferença entre poluição e impacto ambiental, tá? A gente falou sobre a diferença entre poluição e contaminação, mas também é legal fazer a distinção entre poluição e impacto ambiental, tá? Poluição tem sempre uma conotação negativa, tá? Então a poluição é sempre ruim, e impacto ambiental ele pode ser positivo, tá certo? Ele pode ser negativo ou positivo. A poluição está sempre ligada a grandezas físicas que são mensuráveis, tá certo? Então você sempre pode medir. Para você dizer que um ambiente está poluído, você tem sempre a possibilidade de medir alguma quantidade que vai dizer assim, está poluído, tá? Os impactos ambientais, eles podem existir, mesmo que não haja uma fonte de emissão de poluentes, tá? Então, por exemplo, se você, nesse caso que eu coloquei um exemplo, na instalação de um parque eólico, você não tem uma atividade que vai emitir o poluente, propriamente dito, tá? Mas você pode ter impactos ambientais, por exemplo, o desmatamento, você pode precisar desmatar uma área para poder instalar a torre eólica, tá? Então você não está emitindo um poluente, mas você está causando um impacto ambiental, tá? O corte de árvores é outro exemplo desse, né? Você não está emitindo um poluente com o corte da árvore, mas você está causando um impacto ambiental, tá certo? Então nem sempre, você não pode, não existe essa associação direta, tá? Entre impacto ambiental e fontes emissoras de poluição. Uma outra coisa que vocês vão ser treinados, né, ao longo da disciplina, é pensar no contexto da atividade como um todo, desde a sua instalação até o seu fechamento, tá? Então tem várias atividades que são executadas, né, várias tarefas, digamos assim, são executadas no empreendimento, desde quando ele se instala no lugar, que ele está se instalando no lugar, até um dia que eventualmente ele venha fechar as portas, tá? Então, ao longo de toda essa vida útil do empreendimento, a gente tem que avaliar os impactos ambientais que ele pode causar. Então, para finalizar aqui, toda poluição causa impacto ambiental. Por quê? Porque poluição é algo causado pelo homem, né? É alguma coisa que o ser humano inseriu no sistema.
Então toda poluição causa impacto ambiental, mas nem todo impacto ambiental tem como causa a poluição, tá? Então do mesmo jeito que eu tenho lá, todo ambiente contaminado está poluído, mas nem todo poluído está contaminado. Aí a gente tem alguma relação parecida também aqui em impacto ambiental. Toda poluição causa impacto, mas nem todo impacto é causado por poluição. Se eu disser assim, defina o que é impacto ambiental. 3 coisas que vocês não podem esquecer de jeito nenhum. Vocês têm que dizer que impacto ambiental ele pode ser positivo ou negativo. Vocês têm que dizer que ele é causado por uma ação humana, tá certo? E vocês têm que dizer que ele é em um ou mais elementos do ambiente, certo? Tem que ter esses 3 elementos. Na resposta de vocês tem que ter essas 3 coisinhas, tá certo? Para dar uma resposta completa. Uma coisa interessante, né, é que os impactos ambientais eles podem causar alguma dessas situações. Supressão de elementos, tá, do ambiente. Eu posso retirar elementos do ambiente. Por exemplo, o corte de árvores, tá? Eu estaria causando a supressão de elementos daquele ambiente. Eu estou tirando do ambiente. Isso seria impacto ambiental. Eu posso estar inserindo elementos no ambiente. Por exemplo, eu posso fazer um plantio de espécies exóticas numa determinada área, tá? O exemplo que Elson trouxe, a construção de uma barragem, um loteamento. Eu estou levando materiais para o ambiente, tá? Que antes não existiam naquele lugar. E eu posso causar também a sobrecarga, ou seja, extrapolar a capacidade de carga do ambiente, tá certo? Aí no caso, né, introdução de espécies exóticas, mas em quantidade excessiva, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, se eu planto uma algaroba numa área que não é típica dela, né, eu vou estar inserindo um elemento no ambiente, eu causo um impacto, tá? Mas a sobrecarga só vai vir se eu plantar tanta algaroba que ela comece a interferir no desenvolvimento das outras espécies, tá certo? Então o impacto ambiental ele pode se manifestar, né, em qualquer uma dessas 3 situações aqui. Lembrem sempre que a poluição ela tá nesse contexto aqui, né, da inserção, tá? E o impacto ambiental pode ser qualquer uma das 3 situações: supressão, inserção ou sobrecarga, tá? Vamos para frente. Exemplos de impactos ambientais. Aí, exemplo de impacto ambiental negativo: morte de espécies da fauna por derramamento de óleo, contaminação de praia por vazamento de combustível, aumento de processo erosivo por retirada de cobertura vegetal, tá? Então esses são exemplos de impactos ambientais negativos. Exemplo de impactos ambientais positivos: criação de empregos pela instalação de uma fábrica, por exemplo, melhoria da qualidade da água pela instalação de um sistema de coleta de esgoto, redução de material particulado na atmosfera, quando você substitui uma caldeira ou um forno a lenha por um forno elétrico ou uma caldeira a gás, tá certo? Você para de emitir material particulado na atmosfera. Redução da poluição atmosférica pela substituição de tipo de combustível, tá? Então, em vez de você ter combustível fóssil, você pode ter, sei lá, um gás ou um equipamento elétrico, tá certo? Então são exemplos aí de impactos negativos e positivos. O que tem de interessante aqui, pessoal? O que tem de interessante, que é uma coisa que muita gente erra, é isso aqui, ó, impacto ambiental. Isso aqui, ó, a morte é o impacto, tá? E não o derramamento de óleo, certo? A contaminação da praia é o impacto e não o vazamento do combustível. O aumento do processo erosivo é o impacto e não a retirada da cobertura vegetal. Então, o impacto ambiental é a consequência e não a causa, que é uma coisa que muita gente, quase todo mundo erra isso. E o desmatamento, a queimada, não é um impacto ambiental. O impacto ambiental é o que ocorreu no ambiente a partir daquela queimada ou a partir daquele desmatamento, certo? Então, o derramamento de óleo, o vazamento, o corte das árvores é a ação humana que vai causar a alteração, ou seja, o impacto, tá? Então, vocês têm que separar isso direitinho. Uma mesma atividade,
uma mesma atividade pode ter várias ações dentro dela, e cada ação dessa pode ter diversos impactos, positivos ou negativos. Certo? Daqui a pouco eu vou colocar alguns gráficos aqui com outro conceito que vai aparecer, vai ficar mais claro para vocês. Mas o que eu quero já que vocês coloquem na mente de vocês é que impacto ambiental é consequência, é a consequência de uma ação humana. Tá? Então, a ação em si não é um impacto ambiental. Se eu vou lá na mata em Rio Tinto, ali, naquela mata do Rio do Gelo, e corto uma árvore, tá? Esse corte da árvore não é o impacto ambiental. O impacto ambiental vai ser a perda do habitat, que é, sei lá, uns passarinhos moravam ali, um bicho preguiça morava ali. A perda do habitat é o impacto ambiental causado a partir do corte da árvore. O aumento do processo erosivo é o impacto ambiental gerado a partir do corte da árvore. Então é uma relação causa e consequência, tá? Impacto ambiental é a consequência, é o que mudou no ambiente a partir da minha intervenção, tá? Se meu empreendimento gerou renda, gerou emprego, só um pouquinho, viu, Gil? Se meu empreendimento gerou empregos, então a minha atividade, a minha ação é, sei lá, o shopping. O impacto ambiental é a geração de emprego. Um mesmo impacto ambiental pode ser causado por diversas fontes, certo? Então, diversas fontes diferentes podem terminar causando o mesmo tipo de impacto, morte de animais. Vocês têm que deixar bastante claro quem é o agente causador da alteração e qual é a alteração, certo? Quem realizou a ação e quem foi que se modificou a partir daquela ação. Causa e consequência. Vocês têm que deixar isso bem claro nos textos de vocês. Aí existem algumas classificações, tá? Aqui são algumas características principais. Eu acho que isso aqui não preciso nem falar muito. Depois, se vocês olharem o slide, dá para vocês verem, tá? Mas existem alguns critérios, né? O efeito, né? Aí a gente chama de efeito. Se o impacto é positivo ou negativo. Essa relação causa-efeito, se ele é direto ou indireto. Então, tipo assim, eu cortei a árvore. Então, eu causei um impacto direto que foi a perda do habitat, porque o bicho morava na árvore, tá? Se fosse indireto, o aumento do processo erosivo. Então, o corte da árvore em si não causou o aumento direto da erosão. A erosão aumentou por quê? Porque o solo ficou desprotegido, tá? Sem aquela copa da árvore e tal. Então, o efeito pode ser direto ou indireto. Ele pode ser reversível ou irreversível, tá? Cortou a árvore, ela pode crescer de novo. Impacto reversível. Corte raso com retirada de banco de sementes e coisa e tal. Irreversível, não vai se recuperar, tá certo? Duração curta, média e longa, magnitude pequena, média e grande. Depois a gente vai ver isso em outras aulas mais para frente, tá certo? Mas aí os impactos eles podem ser classificados de diversas formas. Não se preocupe que a gente vai voltar a esse assunto ainda depois. Isso aqui também, né, de acordo lá com o CONAMA, né, a gente tem que estar sempre atento a essas características dos impactos ambientais. A gente vai voltar a falar nisso quando falar na produção do estudo de impacto ambiental. Então eu vou acelerar aqui um pouco. Bom, e aí vai entrar um detalhe, um conceito, tá? Que é esse conceito de aspecto ambiental. O nome é muito parecido, né? Impacto ambiental e aspecto, tá certo? Aí vocês lembram que eu acabei de falar da relação causa-efeito, né? A causa é a ação humana. O efeito é o que mudou no ambiente, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, aspecto ambiental. O que é? É a ação humana que causou a modificação do ambiente, certo? Então quando a gente fala o corte de uma árvore, que eu acabei de dizer para vocês, o corte da árvore não é impacto ambiental. Como é que eu chamo isso então, professor? A ação de cortar a árvore eu chamo de quê? Vocês vão chamar de aspecto ambiental, tá? Vocês vão cavar um buraco no quintal da casa de vocês para fazer uma fossa. Cavar o buraco é um aspecto ambiental, é uma ação, tá? Vocês vão chamar de aspecto ambiental, cavar o buraco. Qual que é o impacto ambiental derivado desse aspecto?
vai ser alteração da topografia, porque você cavou um buraco, tá? Pode ser perda ali de alguma biodiversidade, né? Dependendo do tamanho, porque tem minhoca, tem não sei o que no solo, tá? E aí por diante, tá certo? Pode ser retirada de cobertura vegetal, né? Porque para você cavar o buraco, você tirou as plantas que estavam no solo, em cima, né? Na camada superficial, tá certo? Então agora você tem os nomes certos para chamar as coisas, vocês têm, né? Os nomes certos para chamar as coisas. As ações humanas são chamadas de aspecto ambiental. As alterações do ambiente são chamadas de impactos ambientais. A chave para vocês acertarem essa questão é vocês pensarem o seguinte, ó, vou dar a dica para vocês. Como eu estou falando já para vocês, aspecto ambiental é a ação. Ação é o ato, né? Vamos dizer assim, é o ato de agir, né? É a ação, tá certo? Então, todo aspecto ambiental, ele vai ser definido como um verbo, tá? Um verbo no infinitivo. Tipo aqueles andar, correr, pular, jogar, né? São verbos no infinitivo. Escavar, queimar, construir, cortar, tá? Então, são verbos no infinitivo. Eles indicam uma ação, certo? Então, eles são aspectos ambientais. Então, toda ação humana é um aspecto ambiental, certo? Todo agir, né? Toda vez que você tem algum elemento dessa atividade funcionando, você tem uma ação, tá certo? Então, você vai ter um aspecto ambiental ali. A definição formal é essa aqui de cima, ó. Elemento das atividades, produtos ou serviços que interagem com o meio ambiente. Então, toda ação humana que interage com o ambiente de alguma forma é um aspecto ambiental, tá certo? Então, aí aqui no gráfico eu tenho ações humanas, por exemplo, a mineração é uma ação humana, é uma atividade, uma ação humana, tá? Os agrotóxicos, né? Eles são produtos. O transporte de resíduos são serviços, tá? Cada uma dessas ações humanas, ela tem aspectos ambientais que são típicos dela. A mineração tem escavação, tem transporte de material e coisa e tal. O uso de agrotóxico tem contaminação, tem a aplicação do agrotóxico, tem o transporte do agrotóxico, tá? São verbos. O transporte de resíduos tem emissão de particulados, tem possibilidade de acidentes, atropelamentos, tá? Isso são ações, tá? Então, o transporte, o fluxo de veículos são ações, tá? Então, eu tenho aqui, ó, aspectos ambientais. O que eles vão causar no ambiente, ou como eles vão interagir com o ambiente, são os impactos ambientais. Tá certo? Entendido? Entendido. Então, tá aqui no final, aqui embaixo do slide, ó. Aspecto ambiental é causa, impacto ambiental é consequência, tá? Então, naquela brincadeira que eu falei de chegar na praça e dizer assim, quem me disser o que um exemplo do impacto ambiental vai ganhar R$1.000. O cara, para poder ganhar esses R$1.000, ele não vai ter que dizer assim, desmatamento, queimada, ele vai ter que dizer o quê? Afugentamento de fauna, que os animais saíram dali por causa dessa ação, alteração do processo erosivo, deixa eu ver o que mais, perda de habitat, alteração de microclima, tá? É isso que ele vai ter que dizer, porque isso sim são são impactos ambientais. Bom, aí aqui tem essa figurinha que tem lá nos slides, vocês podem ver, tá? Mas aí aqui são exemplos, tá certo? Aspectos ambientais relacionados com a água. Aí aqui, veja que é tipo verbo, né? Ó, você pode colocar como o verbo emitir, consumir, emitir aqui, ó, consumir, tá? Produzir, tá? Então veja que é sempre verbo. Então aí você tem um aspecto ambiental relacionado à água, seria emissão de efluente líquido. Aí qual é a fonte da emissão desse efluente líquido? Pode ser atividade de limpeza, pode ser lavagem de equipamento. Quais são as fontes de consumo de água? A limpeza do ambiente, equipamentos de refrigeração, a irrigação, né, de jardins e tal. Então veja, você tem a ação, tá? E você tem qual é a atividade do empreendimento que
realiza aquela ação, tá? Então, um aspecto ambiental ele pode ser causado por diversas atividades do empreendimento. Tá? É a mesma coisa, serve para todos os outros exemplos aqui: ruído, combustível, resíduos e energia. Tá? Bom, aí aqui nessa tabela tem exemplos de aspectos e impactos ambientais, tá certo? No caso aqui, para uma atividade de instalação de uma área administrativa, de um empreendimento, tá certo? Então você tem lá, a atividade, são atividades de escritório e de refeitório. Aí quais são os aspectos? Aí tem aqui, ó, consumo de energia, consumo de água, geração de esgoto, geração de resíduos sólidos, tá? Aí quais são os impactos? Aí o que essas ações causam ao ambiente? Consumo de água causa ao ambiente redução de disponibilidade hídrica, tá? Geração de esgoto gera contaminação de águas, tá? Então veja, causa e consequência, tá? Aí tem outros exemplos aqui na atividade de limpeza, tem aqui circulação de veículos, armazenagem de óleo, abastecimento de veículos, tá? Lavagem de veículos. Aí vocês podem ver com calma, depois vocês olham lá os slides, né? Aí vocês veem direitinho esses exemplos, tá joia? Mas sempre nessa lógica, ó, causa e efeito, tá? Você tem uma atividade humana, aí você tem a ação que vem dessa atividade e você tem o reflexo dela no ambiente, que seria o impacto ambiental. Aqui exemplo de lavra a céu aberto, né? Ó, no caso é mineração, no caso, né? A céu aberto, e tem outros exemplos de aspectos e impactos, tá? Bom, aí aqui eu vou parar, tá?